Tem uma pergunta para fazer para vocês. O Brasil ainda tem jeito? Os governantes põem culpa da situação econômica na pandemia. Mas até que ponto isso é verdade, hein? Em paralelo, esses mesmos governantes voltam para serem os salvadores. Podemos esperar que o Estado resolva nossos problemas? Numa entrevista especial, o Jornal Jangadeiro recebe hoje o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. Hélio Beltrão Filho, que na verdade ele é filho do ex-ministro da desburocratização, Hélio Beltrão, e a gente conversa com ele, que é engenheiro. Bom dia, professor Hélio Beltrão. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Agradecer também a oportunidade de discutir aqui exatamente. Lembrando que você também pode participar, você que está no YouTube, no Facebook, no Twitter, ou pelo WhatsApp da Jangadeiro, que é o 981543814, nos chats também. Vamos lá, conversando aqui com o Hélio Beltrão. Como é que surge o movimento liberal aqui no Brasil? O brasileiro está pronto para tomar as próprias decisões, na sua opinião? Nonato, o liberalismo passou sempre muito longe do Brasil, infelizmente. A gente teve alguns poucos liberais isolados ao longo das décadas, mas nunca houve algo sistemático, livros, pessoas efetivamente divulgando isso regularmente, de forma que isso pudesse finalmente ter efeitos. O movimento mais recente liberal começou mesmo no início dos anos 2000. Né? O Roberto Campos já estava se aposentando ali e tal, era o único liberal ali no Congresso e tal, e aí nasceu de baixo para cima entre os jovens um movimento bastante vibrante que acredita nisso, na liberdade do indivíduo, porque como você estava dizendo, Nonato, o Estado aí é muito complicado, ele é muito mais problema do que solução, e são os indivíduos que fazem o Brasil, que empreendem, que ajudam as pessoas, que fazem o Brasil ser o que ele é. Então, esse troço na juventude pegou e está crescendo, graças a Deus. Eu considero hoje que a gente é a terceira maior força, vamos dizer, de ideias no Brasil, depois do esquerdismo lulista aí e do bolsonarismo. Você é filho do conhecido ministro Hélio Beltrão. Suas ideias liberais começaram a partir do exemplo do pai? Você acredita que não, Nonato? Foi curioso. Eu sempre fui um engenheiro. O meu pai era muito mais velho que eu. Quando eu nasci, ele já estava com 50 anos. Eu não entendia muito bem o que ele fazia. Sabia que ele era um grande administrador de empresas e um cidadão muito voltado a ajudar o Brasil. Mas eu estava na minha cabeça de engenheiro. O mundo é uma planilha. E indo desde pequeno para um lado mais quantitativo, assim. E foi depois, muito mais tarde, quando eu já estava trabalhando em banco, né, que finalmente eu acabei voltando. Tinha alguma coisa atávica dentro de mim, mas houve uma crise muito grande, eu não sei se você vai lembrar, Nonato, em 97, a famosa crise da Ásia, que afetou aqui o mercado financeiro, as bolsas caíram a metade do valor, e eu falei, meu Deus do céu, como é que isso acontece assim, um troço do outro lado do mundo, na Tailândia, na Indonésia, como é que pode afetar o Brasil de uma forma? E eu fui estudar tudo de novo, Nonato. E aí, estudando tudo de novo, eu cheguei a certas ideias que explicavam esses ciclos econômicos, que são baseados na intervenção do Banco Central, mexendo na moeda, no crédito, tabelando juros. A gente fica esperando aí o Banco Central anunciar os juros a cada 45 dias. Tudo isso, esse tabelamento, gera esses problemas. E aí eu fui redescobrindo as ideias do meu pai, porque eu fui lendo tudo e eu descobri tudo ele de novo. Agora eu sou muito mais parecido com meu pai do que como eu era mais jovem. Como é que você analisa nesse momento no Brasil a ideia de reduzir o Estado? Sempre se fala, vamos reduzir o Estado exatamente como uma intervenção estatal. Essa é uma saída? Nonato, muitas pessoas idealizam o Estado, né? Eu acho que o brasileiro é muito crítico do Estado mesmo, sabe que não funciona, é uma porcaria, mas fica sempre torcendo. Não, mas se ele fizesse o que deveria fazer, ia ser muito melhor. E lógico que isso nunca acontece, porque o que nós podemos fazer é apertar um botão a cada 4 anos e torcer para dar certo. Esse é um sistema muito complicado. Quando você escolhe se vai num restaurante ou não, você vai lá, aquele restaurante é melhor,
melhor? Não, você vota com os bolsos todos os dias. É muito simples quando você trabalha com a sua própria decisão, com o seu próprio dinheiro. Se você tem que eleger um cara, que às vezes você nem lembra quem é, que fica lá decidindo por você, sobre sua vida durante 4 anos, esse troço tende a não funcionar mesmo. E o pessoal que está lá no Estado é dinheiro da viúva, né? Não é dinheiro dele. Ele está trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, é fácil usar mal o dinheiro dos outros, até por cima ou por baixo dos panos, né? Pelos dois jeitos é fácil usar mal o dinheiro dos outros. Então, se você diminuir o escopo do que o governo pode fazer, você melhora muito para a sociedade. O dinheiro fica no bolso das pessoas, né? O governo é a grande ficção pela qual todos tentam viver à custa de todos os demais. Não funciona, é melhor deixar no bolso das pessoas e elas tenham a responsabilidade de fazer aquilo que a sociedade precisa, seja ajudar um mais simples, seja empreender para fazer fábricas, energia elétrica, o que quer que seja. Essa solução funciona melhor em todos os lugares e em todos os tempos. Eu estava lendo aqui, ainda há pouco antes de conversar com o senhor, pensamento de Denis Jimenez, relacionado exatamente à estratégia liberal que o governo Bolsonaro, segundo os economistas, dizem que a equipe econômica repetidamente reiterou, quase um mantra, que a orientação é de cunho liberal. Mas o professor diz, o Denis Marassi, que em entrevista que deu, que o governo tem revelado uma visão bem particular do liberalismo, não é consonante com as ideias originais do liberalismo. O senhor concorda? Eu concordo, mas a gente tem que admitir que você governar não é fazer aquilo que o presidente quer. Uhum. Não é assim que um país sofisticado como o Brasil funciona, institucionalizado. O Congresso Nacional é poderoso, Nonato. Então lá se decidem as regras. Se o Congresso diz que não é para fazer esse troço aí, esse liberalismo aí que o Paulo Guedes quer e tal, não vai fazer. Agora, tem coisa pior. O Congresso pode não dizer, mas mesmo dentro da máquina do governo, aqueles funcionários que estão lá em concurso público, desde o Itamar, Collor, etc., não podem ser demitidos, esse pessoal todo, ele obstaculiza avanços nessa direção. Então, atribuir apenas ao Paulo Guedes ou ao Bolsonaro, ele não fez coisas liberais, então, portanto, ele não concorda com essa tese. Em parte. A gente está vendo, por exemplo, um lado negativo, que é parte de ser governo. Iniciativas populistas para ganhar eleição, por exemplo. Se aumenta o Bolsa, faz Bolsa Caminhoneiro, faz Bolsa, né, aumenta o Bolsa Auxílio Brasil, etc. É claro que isso é para ganhar as eleições, né? E a gente critica isso, obviamente. Eu sou contra esse tipo de iniciativa, porque você sabe, inclusive acaba no fim do ano, né? Agora, não existe essa coisa de você falar assim, vai ter algum governo que consiga ser igual à doutrina liberal? Muito difícil, só se mudar o Brasil todo de repente. Mas, pelo menos, para concluir, o governo anterior ia numa direção e este está indo numa direção completamente diferente, muito mais próxima, apontando mais na direção do liberalismo do que o governo anterior. Já que você falou aqui da equipe econômica, como é que você avalia a atuação do ministro Paulo Guedes? Ele mostrou para o que veio? Olha, o Paulo está fazendo, temos que reconhecer que a quantidade de avanços que foram feitos no Brasil, sejam concessões, privatizações, o marco da ferrovia, o marco do gás, o marco do saneamento, a desburocratização, lei de liberdade econômica, a quantidade de avanços micro, né, de micro reformas, e fora a reforma da Previdência, que não é nem mais micro, é uma enorme reforma, são grandes avanços para o Brasil, né? Agora, o Paulo já fez coisas que eu critico, né? Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo semanal, eu já critiquei 2 ou 3 vezes o Paulo quando ele vai na direção de falar de que quero fazer o CPMF, mais um imposto, não sei o quê, vamos fazer uma moeda única do Mercosul. Esse troço eu sou contra, os liberais são contra, e não adianta as pessoas que estão no governo acharem que quem está aqui fora, na trincheira
das ideias, vai simplesmente passar pano quando se erra lá. A gente aqui tem uma causa, que é a causa da liberdade. A liberdade sua, minha, nossa, né? A defesa da propriedade privada, a defesa de vida, a defesa de liberdade. E a gente vai ficar com ela sempre, independente do que o político X ou Y faça. A gente vai dar oportunidades também à voz do ouvinte que tem perguntas para o senhor. Vamos lá. Yuri, por gentileza. Tem uma pergunta aqui do Pedro, ele quer que o professor Hélio comente sobre a questão dos impostos atualmente e se não seria melhor uma nova divisão, né, com mais autonomia para estados e municípios, né? Fala-se muito sobre um novo pacto federativo. Todas as vezes, muito obrigado pela pergunta, todas as vezes que se fez uma reforma tributária, acabaram, sabe, fazendo o quê? Aumentando os impostos. Eles falam, não, vamos fazer aqui, vamos simplificar, vamos tornar mais eficiente, e eles aumentam os impostos. E a última novidade é que eles querem fazer isso agora, Nonato e pessoal, impedindo que estados mais pobres, por exemplo, no Nordeste, por exemplo, o Ceará, possam diminuir o imposto unilateralmente, o seu ICMS para atrair mais investimentos, etc. Eles querem meio que tabelar o imposto no Brasil inteiro. Eles chamam de harmonização de impostos. Eles acusam quem gostaria de incentivar a vinda de investimentos de você está praticando guerra fiscal. Mas este é o perigo de você apostar numa reforma tributária sem olhar os detalhes. Uma reforma tributária que diminui impostos, que simplifique um processo, seria ótimo, mas isso nunca aconteceu no Brasil. Então tem que tomar muito cuidado com uma eventual reforma tributária. A gente já paga impostos demais, a gente precisa diminuir os impostos e não manter ou aumentar os impostos. Ok. Tem mais gente querendo também participar de perguntas. Vai lá, Yuri, você está mais próximo. Enquanto isso, deixa eu fazer um elogio ao Leão do Psi, que arrebentou ontem, massacrou o Corinthians. Que coisa maluca isso ontem. Como é que está o Ceballos falando isso? Que bom, que bom. Tá tudo em paz. Ele estava perguntando do Ceballos, né? Também. Tá melhor? Eu vi que ele saiu de ambulância. Sim, nós temos informação de que ele está se recuperando. Mas foi muito tá dando um andamento novo e uma confiabilidade na torcida. Já sei que você gosta de futebol e eu vou ter uma pergunta aqui de ouvintes. Claro, eu conheço, você é irmão da Maria Bertrand. Sou, ela é minha irmã caçula. Vamos lá, pergunta do ouvinte aqui. Tem comentário aqui do Caio Freitas, ele disse, olha, o Brasil é um dos países com o estado mais interventor na economia, o que explica não sermos tão desenvolvidos economicamente. E aí outro comentário aqui do Cristiano, que ele diz que o governo, né, tá indo para o atraso, tirando os direitos dos trabalhadores. Aí eu queria que você pudesse comentar aí esses dois pontos aí dos ouvintes. Eu tenho uma posição mais parecida com a do Caio, sem dúvida. Quando você leva esse dinheiro todo para Brasília, para o governo fazer as coisas, e a gente sabe que eles nunca fazem, você está empobrecendo a população. Essa coisa de dizer que está tirando dinheiro dos trabalhadores, pessoal, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a semana retrasada, o Congresso passou um piso para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e tal. Como se fosse possível canetar um salário para as pessoas. E isso foi, e segundo a classe de enfermeiros, isto é o que valoriza a profissão. Só que isso é um equívoco muito grave. Quando você tabela um salário que ninguém pode pagar menos que aquele, válido para o Brasil inteiro, o que vai acontecer com o técnico de enfermagem que está saindo agora da faculdade, não tem experiência nenhuma, e que não agregue este valor para o seu empregador, para a Santa Casa lá, que é uma organização sem fins lucrativos? Ele não vai conseguir o emprego dele. E aumentou-se a folha de salários das Santas Casas no Brasil em mais de 100%. Isso é mais grave ainda nos estados do Nordeste, que tem uma média salarial muito menor do que de São Paulo, por exemplo, que pode comportar pagar um pouco mais. Então, quando você resolve lá em Brasília, os caras se reúnem, vamos agora valorizar uma classe, tabela um salário para a classe X. Isso
Não é desvalorizar, ao contrário, você está valorizando. Quer dizer, quando você não deixa isso acontecer, você valoriza a profissão, porque você está permitindo que essa pessoa tenha emprego, né? Quando você destrói o emprego dessa pessoa, aí sim você está desvalorizando a profissão. E o pior de tudo é que tem 21 propostas de lei no Congresso Nacional, 21 classes de profissões que estão buscando também o seu pizinho para chamar de seu, que é uma maluquice. Deixa eu fazer uma pergunta. Comecei indagando aqui ao ouvinte, o Brasil ainda tem jeito? E eu pergunto a você, o que você acha que o Brasil está em um bom momento? Olha, a gente veio de um mau momento, a pandemia pegou a gente muito forte, a gente teve uma inflação muito grande que foi sancionada pelo Banco Central, diminuindo muito os juros de 2019, 2020, uma série de equívocos, na minha opinião. Porém, durante a pandemia, quando começou a ter uma inflação maior e maior, o Banco Central resolveu agir. E agora, depois de ele ter jogado a Selic para 13,75, a gente está tendo uma inflação que está caindo muito rápido. Ela atingiu 12% ao ano em abril e deve fechar o ano até abaixo de 7%. Nonato, isso é menos do que Estados Unidos, menos do que a Europa, menos do que a Inglaterra. A Inglaterra vai chegar a 13% nesse ano. Então a gente está chegando num momento em que finalmente as coisas estão começando a funcionar melhor. A inflação ainda muito ruim, vocês mencionaram aí o preço do leite e tal, mas está começando a ficar mais comportado num período também que o emprego está crescendo muito. A gente está num nível de desemprego que voltou lá para o nível de 2015, não para pré-pandemia só, lá antes da tal crise da Dilma lá, perto de 8% ao ano. Então, o dólar está comportado, embora lá fora o dólar esteja super forte, no ponto mais alto contra outras moedas em 20 anos. Então, tem um momento que me parece muito positivo para a economia brasileira. A revisão do PIB está vendo, todo mundo está revisando o PIB, agora estão falando 2,5%, tem gente que começou a falar em 3%, mas deve ser mais para 2,5%, na minha opinião, e estavam prevendo no início do ano muito menos do que isso. Então, é um momento de otimismo, na minha opinião. Ok, vamos a mais um ouvinte aqui que está querendo saber uma avaliação, parece sobre carga tributária, é isso? Isso, comentário aqui do Vandenberg. Bom dia, professor. Aqui é o Vandenberg Coelho, do bairro Carlito Pamplona. Por que geralmente os que mais sonegam impostos são os que mais reclamam da carga tributária do país? Não sei se isso é verdade, né? Você teria que mostrar quem é essa pessoa que reclama e que sonega impostos. Quem sonega imposto está descumprindo a lei. Quem sonega imposto tem que enfrentar a lei e ser processado. Quem reclama de que os impostos ainda são baixos, possivelmente também estão se beneficiando ou acham que o Estado é maravilhoso e tal. Essa tese que eu falei no início, olha, o Estado é muito bom, ele resolve as coisas para nós, mas não tem nenhum dinheiro que nasce lá na frente do Palácio Central, não, lá na esplanada dos ministérios. Não nasce dinheiro lá não, ele tira das pessoas e tira geralmente do mais simples. A massa da carga tributária do Brasil não tem como ser dos mais ricos. Os mais ricos pagam muito, mais em termos proporcionais. Mas os ricos são uma quantidade pequena. A massa maior sai dos mais pobres. E aí vai tudo para o governo e para os cupinchas do governo. Então, é esse o problema. Você manda dinheiro para um pessoal que não tem nenhum incentivo em fazer a coisa certa e fica torcendo para dar certo. Isso aqui não dá para acontecer. Estava aqui olhando aqui em ascensão no Brasil, o movimento liberal ganha destaque na formação de lideranças políticas e civis através de grupos como Livres, Movimento Brasil Livre, Student for Liberty Brasil. Pensando no pleito deste ano, os liberais já desenham estratégias para elegerem mais representantes do liberalismo para o Congresso Nacional. Pergunto agora qual o benefício que o movimento liberal pode atrair para esses representantes que estão querendo espaço no Congresso. É muito importante, Nonato, que tenha mais liberais no Congresso. Eu citei mais cedo o Roberto Campos, que ficou sozinho no Congresso durante décadas, lá na Constituinte também. Aí, a partir de 2016, passou a ter um deputado, e em 2018
aí já tem mais uns 20 deputados. Hoje, uns 5% do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados, é de liberais. Muito pouco. Isso reflete, claro, a ideia do brasileiro, que ainda não está convencido dessas ideias, mas já mostra uma tendência de crescimento. Eu acho que o mais importante para esse ano é o que você estava mencionando, Nonato, é como eleger mais representantes no Congresso Nacional. O presidente manda muito menos, o presidente não faz nada sozinho, e o Congresso Nacional onde se estabelecem as regras, as reformas e tal. E é aí que o jogo é jogado, e eu acho que os liberais têm que se engajar em eleger representantes que pensem justamente isso. O que o Estado está aí para atrapalhar, na maior parte das vezes, atrapalha mesmo. E ele pega dinheiro do povo para fazer essas atrapalhadas. Qual a interferência na Petrobras que levou ao afastamento de liberais do governo Bolsonaro? Você poderia nos lembrar? Foi lá no Castelo Branco, né? O Roberto Castelo Branco foi presidente da Petrobras, e houve uma certa pressão, não me lembro exatamente, Nonato, uma pressão para que eventualmente não subisse preços, etc. Mas isso nunca aconteceu. Passou toda essa confusão de troca presidente e tal, e a Petrobras demonstrou resiliência em falar o seguinte: nós temos uma política de preços que tem a ver, vocês estavam mencionando agora há pouco aqui ao vivo, uma política de preços que tem a ver com o preço do petróleo no mercado internacional, dos derivados de petróleo no mercado internacional. Se a gente fica aqui brincando de tabelar o preço fora do que como se fosse nós determinamos o preço e não o mercado, gera desabastecimento, confusão, prejuízo, que foi o que a Dilma fez lá atrás. Então, depois de toda a pressão política que houve, etc., vai lá, não aumenta o preço, não aconteceu nada disso. A gente viu que depois do Castelo Branco, os preços subiram para burro, né? Subiram lá dos R$5, e foi até, aqui em São Paulo, chegou a 7,80, um negócio assim, na bomba, a gasolina, mas quando o mercado internacional começou a cair, voltou ao que era e está tudo funcionando como tem que funcionar. A Petrobras é uma empresa que tem ações na Bolsa, ou seja, que tem outros acionistas. Você não pode ficar brincando com a Petrobras, embora o governo tenha a maior parte das ações e determine a sua diretoria. Portanto, foi muito bom para o Brasil que todas essas tentativas de intervenção não deram fruto algum. Professor Hélio, 10 anos de lei de cotas, agora no finalzinho de agosto tem completo. Qual é a avaliação que o senhor tem da lei das cotas? Vou falar em cotas vamos dizer, em termos abstratos, né? Eu acho que cotas é você discriminar as pessoas, é você dizer, olha, aquela pessoa, eu vejo a cor dela, eu vejo o gênero dela, e eu quero que ela tenha uma ajuda. Na minha opinião, isso pode gerar mais ressentimento, né? Eu acho que o certo é você não ver pessoas pela sua cor ou pelo seu gênero. O mais correto, Nonato, é você ver as pessoas pelos indivíduos que são, com as suas qualidades, com os seus defeitos, e não de uma forma como se fosse uma classe de pessoas. Você, por fazer parte dessa classe, você pensa como essas, ou você merece isso ou aquilo. Eu sou contra isso. Eu acho que isso gera ressentimento. Pessoas que teriam merecimento em alcançar uma determinada posição, um cargo, uma vaga, o que quer que seja, não o obtêm por causa da política de cotas. Eu não acho que é por aí que a gente vai conseguir fazer um país melhor. Eu acho que efetivamente tendo condições para que todos, de todas as classes sociais, principalmente o pequeno, o mais pobre, possa ascender. E não separando a sociedade por cor, por gênero, ou por qualquer outro tipo de classe abstrata que se queira. E hoje no Brasil, infelizmente, a gente está vendo a adoção, a importação, na verdade, de práticas de lá de fora, para um país que é uma mescla. A gente aqui é uma mescla de tudo, e não tem essa coisa de você ficar
atacando um ao outro. Todos nós somos uma mistura maluca. Eu mesmo tenho 1/8 indígena. Então, o brasileiro assim, é uma misturada. E aí separar as pessoas por causa dos seus atributos físicos, genéticos ou de preferência sexual ou não, eu acho que é uma decisão equivocada. Comentário, a gente já está chegando ao final aqui do tempo, mas tem um comentário de um ouvinte, Yuri. Tem um comentário aqui do Pádua Saldanha, voltando para essa questão da Petrobras, né, da interferência, por exemplo, do governo nas estatais. Ele comenta que instituições e empresas, né, sob o controle do Estado, daria a ele, né, ao cidadão, vamos colocar assim, a oportunidade de influenciar a cada 2 ou 4 anos, né, por conta do voto. Por outro lado, com empresas privadas, o cidadão não teria a oportunidade de influenciar. Ele fala nesse sentido justamente do governo tentar controlar o preço dos combustíveis. Você acha que é por esse caminho? Não tem greve de caminhoneiro em país com petroleiras privadas. Esse é o ponto. Não existe. Se a Petrobras fosse privada, não ia haver essa tentativa de interferência, de botar lá um político, um cupincha, para ficar decidindo tabelar o preço sem nenhuma racionalidade econômica, que é o que o pessoal prefere. Eu concordo, o certo é privatizar a Petrobras, não tem a menor dúvida, mas mesmo pública, você viu que a Petrobras já consegue ter defesas institucionais. Não pode tomar dinheiro do acionista minoritário, não pode fazer qualquer tipo de besteira, mas o certo sim, como dizia Roberto Campos, a Petrossauro tem que ser privatizada. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece. Eu ainda estou curioso aqui para saber o que se deve esperar do próximo governo, seja ele quem for, em 2023. Olha, eu acho que é um pouco diferente entre os dois candidatos que estão na frente, tá? Se a gente for na direção do Lula, eu tenho a impressão que a gente vai voltar para as políticas que geraram o caos que a gente teve em 2015, 2016. Ele está no programa de governo, basta ler o programa de governo, que é por aí: estoura teto, interferência na mídia, controle social da mídia, aquelas coisas que eles já tentaram 10 vezes. Se for o Bolsonaro, eu tenho a impressão que essas reformas continuam. Né, as reformas que, mal ou bem, muitas passaram, como eu disse no início. Então, eu acho que existe uma diferença de cenários. Eu acho que o cenário será mais positivo para o pequeno, que é o que mais sensível a se sobe a inflação, se o dólar sobe, se o PIB não cresce. Vai ser mais positivo com o Bolsonaro do que com o Lula. Obrigado, um grande abraço daqui de Fortaleza para o senhor. Um abraço, Nonato. Obrigado a todos. Agora 10h34.